O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira. E hoje a gente continua a história da Shelley Knowltag, uma mulher manipuladora que atormentou a vida daqueles que mais a amavam. Ela infringiu torturas físicas e emocionais às suas 3 filhas, seu sobrinho e a sua melhor amiga, Kathy. Mas a amiga não aguentava mais. Ela estava definhando. Até que a Kathy conseguiu criar forças para fugir. Essa é a segunda parte da história de Shelley Knowltag. E, gente, esse mês são 3 semanas de episódios, tá? A gente vai dar uma a mais porque a gente dividiu essa história em 3 partes, 400 né? Em 400 partes. Porque é realmente uma história muito grande, gente. Uma história muito complexa, como vocês já estão percebendo. E aí a gente falou, não, bora colocar então as 3 semanas. Sim, a gente sabe que vocês gostam também de um episodinho a mais. Então, se você tá estranhando, a gente falou que agora o modus era quinzenal, né? Então, hoje não era pra ter episódio, mas está tendo porque é a segunda parte. E semana que vem vai ter a parte 3 desse caso da Shelley Knowltag. E se você também tem o modus exclusivo, você também vai receber um episódio hoje. Sim, hoje tem episódio exclusivo porque era o dia do exclusivo. Então a gente manteve tudo. Então hoje tem episódio exclusivo lá também. Se você não faz parte ainda, você pode entrar pelo Apoia-se ou pela Aurelo. Tá tudo aqui na nossa descrição. Mas é isso, um monte de episódios pra vocês aí esse mês. Shelley era casada com o Dave, trabalhava longe, passava a semana fora, voltava nos fins de semana, mas ele nem gostava de voltar para casa porque a esposa era totalmente abusiva com ele e com seus filhos. Ao todo eram 4 crianças. Nick, a mais velha, estava com uns 17 anos. Sammy, a do meio, tinha uns 14. A Tori era a caçula, tinha só 3 aninhos. Era a única que era filha do Dave mesmo, né, biológica. E tinha o Shane, um sobrinho da Shelley, mas que já estava chamando ela e o Dave de mãe e pai, né, já estava tendo as primas ali como irmãs. Ele tinha uns 16 anos nessa época. E tinha Kathy, supostamente a melhor amiga da Shelley, mas na verdade a gente sabe que ela era tratada como uma escrava, ela era maltratada, torturada, tinha que ficar ali, né, pelada, trabalhando, fazendo... Enfim, vocês ouviram no episódio passado, até que um dia a Kathy percebeu ali uma oportunidade e conseguiu fugir. Depois que a Kathy fugiu, a Shelley mandou todo mundo sair procurando por ela e a Nick ficou rezando para ela ter conseguido ir para bem longe. A Shelley pegou o carro e 2 horas depois ela voltou com a Kathy. Ela estava com roupa e parecia uma roupa nova, ela parecia melhor. A Shelley contou que encontrou a Kathy com uma amiga e conversou com elas no banheiro do shopping. E que a Kathy tinha decidido voltar para casa. E que ela estava com uma sacola de roupas novas. A Nick ficou chocada, né? Como que a Kathy não chamou a polícia, não fugiu? As meninas sentiam que elas não tinham para onde ir, porque era a mãe delas. Mas que a Kathy poderia ter fugido. E quando a Kathy chegou com a Shelley, ela ficou na casa uns dias. Só que aí depois, a Shelley puniu ela por ter fugido e ela voltou para a casinha de máquinas. E claro que ela nunca mais usou aquelas roupas que ela tinha chegado. Só que conforme o tempo foi passando, a Kathy foi ficando mais revoltada, assim, né? Foi criando mais coragem e começou a fugir direto, inclusive pelada, porque ela vivia pelada, né? Uma vez, até um amigo da escola da Sammy falou que a mãe de outra menina tinha visto a mãe dela, no caso a Shelley, tipo, a mãe dela correndo pelada pelo jardim. E, né, não era, provavelmente era a Kathy, mas a pessoa viu lá uma pessoa correndo pelada e pensou, é a mãe dela, porque ninguém sabia da existência da Kathy, né? Ela era escondida ali. E aí, com medo de alguma retaliação, a Shelley pediu pra Sammy chamar essa menina lá na casa delas pra brincar e tal. E quando a menina tava lá, ela casualmente contou uma história sobre ela tá tomando banho, né? E tomou um susto, saiu correndo, tipo, inventou um negócio lá. Uma vez a Nick viu a Shelley mandando o marido chutar a Kathy. E o Dave, como sempre, obedeceu sem perguntar nada e chutou ela na cabeça muito forte.
E como ela andava fugindo muito, a Shelley ia deixando ela cada vez mais tempo trancada na casinha de máquinas. Às vezes 4 dias seguidos, às vezes 2 semanas. Algumas vezes as meninas levavam travesseiros e cobertores para ela, mas quando a Shelley descobria era pior, porque ela descontava na Kathy. Então era frequente que as meninas e o Shane também ficassem trancados lá. Um dia que a Shelley saiu de casa, ela trancou a Kathy e mandou o Shane ficar de olho na casa. E ele meteu louco, abriu a portinha pra Kathy fugir. Mas, gente, ela não quis. E aqui, gente, acho que é importante dizer, né? Porque a Nick falava muito isso. Ai, porque ela não foge, porque ela não foge. Mas, gente, ela vivia numa situação tão deprimente, tão pesada. Ela tinha tirado toda a autoestima. Que é isso. E a gente fala sobre isso várias vezes. Tem pessoas que assim, ai, mas fulana viveu 3 anos com um sequestrador. E às vezes eles estavam andando na rua porque ela não saiu correndo. Gente, porque… Medo, né? Medo, entendeu? Você viu, ela fugiu, o que a Kathy fez? Foi lá e caçou ela. Então assim, por mais que você esteja livre naquele momento… Muitas vezes você sente que não tem pra onde ir. Você sente que ninguém vai acreditar em você. Né? Quem e não será tem que forças, né? Não tipo, tem você forças. tá pelada, né? Ela tava magérrima, assim. Ela tava drogada também, né? Porque ela dava remédios pra ela. Exatamente. Ela Então, dopava assim, a Kathy. Então, assim, você tira tudo da pessoa. Então, não é fácil, né? Pra pessoa fugir. E realmente, você deixa no estado… você destrói a pessoa por dentro, né? Ela tava… Além de torturar ela fisicamente… Também era psicológico. Era, assim, o dano que ela fez pra essa mulher… imagina você ficar imaginável. 2 semanas trancada num negócio gelado de, sabe, Sim, é quadrado. desumano, não tem E a sua como você cabeça sair fica dali como? bem, sabe? Não tem É como. horrível. Então é por isso, assim, sabe, que ela não fugia, assim, não é porque, obviamente, ela tava ok com tudo isso. E ela disse que ela não tinha mais forças, que ela não ia conseguir fugir, enfim. E a Nick começou a ficar muito mais preocupada com a saúde da Kathy. Porque ela parecia cada vez mais fraca, cada vez mais doente. Ela só tinha alguns dentes nessa época. E os dentes que tinham restado estavam podres, assim. O rosto dela parecia inchado. Ela estava muito magra, muito pálida. Sabe, ela vivia machucada, sangrando. Era horrível. E como a gente disse, o Dave não tinha só que ficar batendo ali nos outros, né, nas crianças, enfim. Ele também era abusado, né? A Shelley vivia xingando ele, falando que ele era um péssimo marido, que nunca devia ter casado com ele. Ele chegava exausto do trabalho no fim de semana e ela o obrigava a ficar o fim de semana inteiro arrumando a casa, construindo coisa, não sei o que lá. Ele não podia nem dormir. Ele ficava virado de café, obedecendo tudo que ela queria. Muitas vezes ele pensou em não voltar para casa quando ele estava viajando, né, no trabalho. Às vezes ele parava no meio da estrada e ficava ali meio pensativo, ficava em dúvida e acabava cochilando de tão cansado que ele estava. E ele fazia hora extra quase todos os dias, porque a Shelley o pressionava, né, para prover mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Ele dormia no chão do trabalho quando os colegas saíam no meio, assim, para ele poder descansar. E é meio confuso, assim, porque, como a gente tá falando, ele também era uma vítima da Kathy, mas no meio daquela família toda, ele era o mais capaz, né? Ele era o mais, assim, ele era o adulto, ele era pai de uma das meninas, ele viu a situação da Kathy desde o dia que ela chegou e ele meio que não fazia nada, né? Inclusive, ele batia nas crianças, batia na Kathy. Então, é meio confuso pra gente entender o quanto ele era uma vítima disso tudo, o quanto ele… Porra, Dave, você não faz nada também, sabe? Eu acho que é um pouco dos dois, talvez. É muito complexa essa relação, só que é muito pesado quando você tem crianças envolvidas. Porque assim, de novo, a gente tá falando, pô, olha a Kathy, olha o que essa mulher tá fazendo com essas pessoas. E ele tá vendo isso tudo acontecer com uma pessoa adulta, e ele não faz nada, e ele também vê tudo isso acontecer com as crianças. Tipo assim, que é o que eu penso, beleza. Existe sim o fato de que ela tá sendo péssima com ele, mas, cara, você tem uma responsabilidade ali, sabe? São crianças que não têm condições de se proteger. Então, o que me mata é, tipo, porque ele não, sabe, pega essas crianças, pega a Kathy e foge, sabe? Vai e denuncia. É quase como se ele quisesse… Porque quando ele deixa de ir pra casa… É quase como se ele não tivesse… Tipo assim, eu não quero resolver isso.
Então eu não quero lidar com isso. E lidar com as coisas, e tomar a decisão de lidar com as coisas, é uma parada dolorida. Mas, cara, era uma coisa que era uma atitude que ele tinha que fazer, e muito antes disso tudo. Porque é isso, se você tá numa casa que tem pessoas, né, em situações vulneráveis, apanhando, sabe, sendo tratadas dessa forma, você precisa fazer alguma coisa. É muito triste mesmo, porque é isso, tipo, ele ali era o único que tinha alguma chance de pedir ajuda, assim. Porque a Kathy não tinha como. As crianças também tinham medo, tal. Sim. E a Shelley, querendo ou não, xingava menos ele, porque ela passava mais tempo atazanando a vida das outras pessoas. Então, ele tinha mais condições ali, de certa forma. Ele viajava, né? Ele viajava, ele conseguia, sabe, de verdade, assim. Acho que ele poderia ter buscado uma ajuda e ter salvado essas crianças. E a própria amiga, né, a Kathy. E também acho que quando ela mandava bater na Kathy, chutar, tipo, ele chutou a cabeça da mulher várias vezes, sabe? Sim. Então, ele via que era errado, ele sabia que era errado, e ele fazia. É muito confuso, assim, pra gente tentar entender o quanto também ela fez uma lavagem cerebral nele, o que aconteceu ali. Porque, por exemplo, quando a Lara falou, ela não é doente, não. Ele defendeu a Shelley com todas as forças, falou que ela era doente sim, que aquilo era um absurdo. Então é difícil a gente entender o quanto ele podia ter salvo essas crianças, mas também é foda a gente pegar e passar um pano aqui e falar, não, ele, né? É foda, tipo, cara, por que ele não fez nada? É muito estranho. Então é isso, né? Ele acabava só obedecendo e tal. E quando ele tava em casa, ele começou a dormir no carro. A gente não sabe se foi a Shelley que mandou ou se ele só queria evitar a convivência e tal e acabava ficando por lá. Um dia a Lara, né, que é a madrasta da Shelley, ela meteu um louco e apareceu lá na casa da família com uma filha dela, a Carol. E ela não aguentava mais aquele papo do câncer, né? Ela achava um absurdo que a Shelley fazia isso com as crianças. Gente, se vocês não lembram, no episódio anterior a gente conta como a Shelley inventou que ela tinha um câncer, que ela ia morrer e não sei o quê. E lembra, o próprio marido levava ela pro hospital e ela ficava horas, e ele deixava ele lá horas esperando ela. Sendo que, cara, se ela fosse fazer qualquer tipo de tratamento no hospital, não ia demorar, sabe, tanto tempo. E aí a Lara quis intervir, né? Ela tava preocupada com as crianças, que as crianças ficavam nesse nervosismo. Ai, minha mãe vai morrer a qualquer momento e tal. E daí, quando a Shelley abriu a porta, ela tava com alguma coisa branca, assim, no rosto. E tipo uma maquiagem toda branca, e ela tinha raspado as sobrancelhas. E daí a Lara quase deu uma risada, mas ela se segurou. E aí a Shelley deixou as duas entrarem, assim, meio contra a vontade. E a Lara já foi logo querendo saber o nome dos médicos e ver as contas todas. E aí a Shelley disse que mesmo depois do tratamento, ela estava muito doente. Ela saiu pra ir no banheiro, assim, voltou com um monte de cabelo na mão, falou que tava caindo. Gente, olha que coincidência, né? As coisas Bem aconteceram agora. na hora que a Lara tava na casa. Ai. E a Lara viu que o cabelo não tava caindo com a raiz. Era tipo uns pedaços no meio, assim. Foi lá no banheiro ver. E daí ela achou uma tesoura, que ainda tinha cabelo ruivo, e saiu do banheiro puta. E aí, mesmo assim, a Shelley não assumiu nada. Tipo, fez a louca. E nessa época, a Lara começou a receber ligações em casa de manhã, super cedo. E essas ligações sempre caíam, ou então era uma pessoa gritando. A Carol estava trabalhando como modelo. E um dia alguém da agência, né, notificou que alguém tinha ligado lá, falando que ela era uma ladra, para não contratar ela. E a Lara sabia que a Shelley era doente, mas não era de câncer. Dentre todas as pessoas da casa, quem tinha mais ressentimento do Dave era o Shane. Ele estava com 16 anos e ele achava um absurdo o Dave não se impor contra a Shelley. Ele achava que o Dave era igual ou pior por não impedir o que estava acontecendo ali, por deixar ele e as meninas e a Kathy sofrerem tanto. Então era muito complexo pro Shane, porque ele meio que via os dois como pais, ele os chamava de pai e mãe, mas ele se arrependia muito, né, de ter ido morar com eles, ele se sentia preso naquela situação. E ele tava ficando maiorzinho, né? Ele tava mais forte, vai virando um homem, né? Então, ele começou a comprar briga, ele começou a falar que tava insatisfeito, que não ia mais fazer o que a Shelley mandava. Isso dava muita briga. E uma vez, ele chegou a bater no Dave durante uma discussão. Mas, ao mesmo tempo, teve várias vezes, como a gente contou, que a Shelley mandava o Shane, né, torturar a Kathy e tal, e ele acabava obedecendo. Então, ele se revoltava que o Dave não fazia nada, mas ele também não conseguia se impor, né? Então, também era complexo tudo isso na cabeça de um menino, né?
Isso sem falar no trabalho forçado, né? Porque quando a Shelley tava de saco cheio, ela colocava o Shane pra cuidar do jardim até de noite, né? Mandava ele fazer um monte de coisa. Ele sentia que fazer parte daquela família tava transformando ele em alguma coisa que ele não era. E ele começou a fazer os planos de fugir dali. O Shane sempre pensava nisso, imaginava pra onde iria e falava sobre isso com a Nick. Dizia que todos eles deveriam fugir. Só que a Nick tinha muito medo. Ela falava que precisava esperar a escola acabar, né, pra se formar. E aí ter uma vida própria e conseguir fazer isso. O próprio Shane meio que desistiu depois porque ele achava que a Shelley ia dar um jeito de caçá-lo. Se quando a Kathy fugiu pro shopping a Shelley tinha encontrado, então ela ia acabar encontrando ele também. E como a gente disse, a Kathy estava cada dia mais fraca, com problemas cognitivos, e o Dave achou que se ela continuasse assim, ela poderia morrer. Ele obedecia porque tinha medo e parece que ele tentava se convencer do que o que ela fazia era justificável, principalmente nos maus tratos com a Nick e o Shane. Ele interpretava isso como eles sendo bons pais. Ela falava que eles precisavam ser rígidos com as crianças para eles virarem bons adultos, então ele aceitava isso na cabeça dele lá. Mas com a Kathy, ele não conseguia entender o motivo da crueldade da Shelley. Ela fazia tudo o que a Shelley queria, cuidava da casa, dos animais, mas nada era suficiente. E ele sentia pena dela e ficou com medo, porque ele foi vendo que a saúde dela estava definhando, ela mal se aguentava em pé, estava sempre fraca. E aí um dia ele tomou coragem e falou pra Shelley que ele podia levar a Kathy pra longe, dirigir até Oregon e deixá-la no meio da estrada. E esse seria um jeito dele tentar protegê-la, poupar a vida dela. Mas a Shelley não queria, porque ela tinha medo do que a Kathy poderia contar, né, quando ela fosse encontrada e tal. E a Shelley sempre dizia que estava cuidando pra Kathy melhorar, que estava vendo as questões de saúde dela e tudo mais. E assim, a gente já tá meio cansado, assim, de falar de todas as coisas perversas que a Shelley fazia. Só que tem umas que a gente entende que faz sentido pra poder explicar pra vocês como ela era, sabe? E daí teve um dia que a Shelley ficou super puta com a Kathy. E ela chegou pro Dave e tinha uma ideia macabra, que seria afogar a Kathy por alguns minutos como forma de punição. E daí o Dave construiu um instrumento que era tipo uma gangorra. Ele usava uma tábua apoiada, assim, numa base de metal. E daí levaram a Kathy nua pro quintal, colocaram um balde d'água em uma das extremidades e o Dave colocou a Kathy deitada na tábua, amarrada com fita. E aí pressionaram o outro lado da gangorra, né? E os pés dela ficavam pra cima e o rosto pra baixo. E daí o rosto dela entrava no balde d'água e fizeram um afogamento. Só que assim, vocês estão entendendo que, tipo, a Shelley pediu pro marido construir um instrumento de tortura? Sim, literalmente, né? Tipo assim, cara. E eles obrigaram a Nick e o Shane a assistir aquilo. A Nick tinha que vigiar a estrada, o Shane tinha que ficar de olho se algum vizinho ouviria. E enquanto isso, a Kathy gritando, sendo, né, torturada e tal. E a Nick viu o semblante da mãe e que ela gostava daquilo, assim. Ela ficava tirando e colocando o rosto da Kathy na água, sabe? Foi, assim, horrível e durou uns 10 minutos tudo isso. Até que a Shelley pediu pro Dave tirá-la dali. E é isso, gente. É muito triste tudo que essa mulher passou. Não tem nem palavras pra gente, né, falar como a Shelley era horrível. Enfim, vocês já entenderam. A gente até resumiu, assim, aqui. Pulou algumas coisas, porque é muito triste ler isso. Esse livro que a gente leu chama If You Tell, do Greg Olsen, que reuniu… Enfim, a gente não vai contar ainda, né, quem que ele entrevistou, mas ele falou com várias pessoas e tal. Então, são capítulos inteiros sobre o sofrimento da Kathy. A gente tá pulando muita coisa, assim. A Shelley obrigava ela a comer umas misturas horríveis de comida vencida, velha, sabe? Que ela batia no liquidificador. Então, a Kathy tava respirando com dificuldade… levantar exigia muito esforço, ela precisava de ajuda, ela tava sem cabelo, sem dente, magérrima, era puro osso, assim. Então, assim, né, horrível. A gente resumiu muito aqui pra vocês o que aconteceu com ela. Depois de um tempão, assim, sem tomar banho, a Shelley um dia pediu ajuda de uma filha pra poder levar a Kathy pra casa lá, pra eles darem um banho nela. E aí ela foi tentar entrar no box, ela escorregou e daí a porta de vidro saiu, assim, caiu no chão. E a Kathy começou a chorar e rolou sobre o chão e se machucou, enfim. A Nick chegou pra ajudar, né? Ela e a Sammy consolando a Kathy, implorando pra Shelley deixar ela ir pro hospital.
Mas ela disse que ela mesma conseguia cuidar da Kathy sozinha, estancou os sangramentos com toalha e papel higiênico. E depois disso, ela deixou a Kathy voltar a ficar dentro de casa. O Dave deu uma reformada na lavanderia, que ficava nos fundos, deixou um pouco maior. E a Kathy começou a dormir no colchão lá. Só para vocês terem uma noção da cronologia, a família tinha se mudado para casa nova em 92. Então, todas essas torturas da Kathy que a gente contou desde então foram passando por 93 e parte de 94. Aí um dia, em julho de 94, o Dave estava voltando para casa depois de uma semana trabalhando. Ele chegou de noite e ouviu um barulho estranho vindo da lavanderia. Era tipo um gemido, um gorgolejar, assim. E a Shelley estava se arrumando para ir buscar a Nick, que estava trabalhando num restaurante nessa época. Que agora a Nick já tinha 19 anos, o Shane 18, Sammy 16. E o Dave perguntou que barulho era aquele e tal, e a Shelley disse que era a Kathy, que ela estava lá descansando. E aí a Shelley saiu com a Sammy e a Tori, né, as filhas mais novas, e foram todo mundo buscar a Nick. E aí ficou o Dave e o Shane em casa. O Shane estava lavando a louça. Só que os barulhos pioraram. O Dave foi na área da lavanderia ver se a Kathy estava bem. E quando ele chegou lá, ela tinha vomitado. E ela estava deitada de barriga para cima, né? Que é péssimo nessa situação. Tipo, ela estava engasgando com o próprio vômito. Então era esse som que eles estavam ouvindo. Os olhos dela estavam se revirando, ela não conseguia respirar. E aí o Dave gritou pro Shane correndo lá ajudá-lo. E eles deitaram a Kathy de lado. E ela não reagia, ela só tinha espasmos. O Dave pôs a mão na boca dela pra tentar tirar vômito. O nariz dela também tava com secreção. Então, assim, ela não conseguia respirar. Ele tentou fazer massagem, né, cardiorrespiratória nela. E pensou que devia chamar uma ambulância, mas ficou com medo de dar problema pra Shelley. Então, teve uma hora que a Kathy simplesmente parou de reagir. E ela morreu. O Shane ficou sem reação assistindo tudo aquilo, e enquanto o Dave ligou pro restaurante onde a Nick trabalhava, ele pediu pra falar com a Shelley e falou pra ela voltar pra casa logo. E aí quando as meninas chegaram, o Dave pediu pra elas e pro Shane irem pro quarto da Nick pra ele ter uma conversa de adulto com a mamãe. E aí ele contou pra ela que a Kathy tinha falecido, mostrou o corpo, e a Shelley ficou perplexa, ficou chocada. E lá do quarto, os jovens ouviram eles gritando. E enquanto isso, lá dentro, o Shane não contou para as meninas que a Kathy tinha falecido. A gente pode supor que ele estava em choque ainda, né? Ele não estava conseguindo entender tudo aquilo. A Nick disse para Sammy cuidar da Tori e desceu com o Shane para ver o que estava rolando. E eles foram na lavanderia e viram o corpo. E aí parece que o Shane caiu em si, porque ele falou assim, ela morreu mesmo. Então ele tava meio confuso, né, com tudo. Imagina, gente, uma situação, né, não tem nem o que dizer. Aí eles voltaram pro quarto, contaram pra Sammy. Ela ficou muito mal, ela era muito apegada a Kathy, né, ela começou a passar mal. Aí a Shelley reuniu todo mundo na sala e a Shelley tava chorando. Ela falou que tudo ia ficar bem, que nada iria separar essa família. Disseram pra ela chamar uma ambulância, né? Todo mundo ficou ali. Só que ela falou que a Kathy já tinha ido embora, não iria adiantar chamar uma ambulância. Aí ela levou as meninas pra longe de casa, pra um hotel de beira de estrada, assim. E disse que precisava voltar pra casa pra entender o que tinha acontecido com calma. E nessa hora a Nick pensou que não tinha nada pra entender. A mãe era responsável pela morte da Kathy. A Shelley deixou elas lá e voltou. E ela orientou o Dave e o Shane a carregar o corpo da Kathy e deixar ele perto de uma fogueira. A casa ficava próxima à estrada e tinha um espaço para fogueiras ali perto, onde incineravam o lixo. Não era incomum, então ninguém ia desconfiar se visse algo queimando por ali. Eles pegaram mais madeiras e jogaram para a fogueira ficar maior. Depois a Shelley levou o Shane pro hotel e obrigou ele e as meninas a não contar nada para ninguém. Ela voltou para casa e observou o Dave queimar o corpo da Kathy Loreno, morta aos 36 anos. Foi algo que durou a madrugada toda e ele passou lá 5 horas observando. Quando estava próximo de amanhecer, ele olhou a pilha de cinzas e ossos. O Dave pegou todos os restos mortais, colocou em baldes e dirigiu até a praia de Washaway para despejá-los no mar. E depois jogou outras partes em Long Beach.
De volta para casa, a Shelley fez ele queimar todas as roupas da Kathy, além de algumas joias, documentos, qualquer outra coisa que ainda tivesse dela na casa. Era como se a Kathy nunca tivesse existido. Ela foi a primeira vítima fatal da Shelley Knowltag, mas não seria a última. A Kathy morreu em julho de 94. No dia seguinte, a Shelley foi buscar as filhas e o sobrinho no hotel e levou todo mundo para casa. E a gente tinha contado que o Shane tinha ajudado a carregar o corpo da Kathy, antes do Dave queimar. E ele contou sobre isso para Nick. Como os dois eram mais velhos, então eles, percebiam melhor a realidade e o que estava acontecendo. A Sam ainda estava muito triste, ela estava muito mal, porque ela era muito próxima da Kathy. E a Tori, ela era pequena, ela tinha 5 anos, então ela não entendia o que estava acontecendo. O Dave estava se sentindo muito culpado, ele pensava na família da Kathy, de como jamais teriam notícias dela de novo. Sendo que assim, gente, era pra sentir culpado muito antes, porque não é só porque ela morreu que a coisa ficou ruim, sabe? Tudo que estava acontecendo com ela já era muito suficiente para a família ficar mal. E a Shelley estava ali tentando segurar as pontas, deixar todo mundo sob o controle dela. E óbvio que ela fez isso da forma mais ameaçadora possível. Ela reuniu a família e falou que não era pra ninguém falar nada, Não era pra contar pra polícia, senão todos eles iam pra prisão. Até as filhas menores. Ela falou como se a polícia fosse levar todo mundo, Tipo, não fui só eu, vocês também maltrataram a Kathy, a polícia não vai entender. Tipo, pra ninguém falar nada, E ela mentiu pros filhos que a Kathy tinha tirado a própria vida e que a família dela não podia saber, que eles iam ficar muito tristes. Todo mundo sabia que era mentira, Mas tava todo mundo tão afetado que ninguém questionou, todo mundo só ficou quieto, sabe? Ela falou tudo, todo mundo ficou quieto, beleza. Passou o fim de semana, o Dave voltou pro trabalho dele lá, que era longe. E durante a semana, a Shelley fez a Nick e o Shane catarem mais vestígios que aparecesse da Kathy, Ficar procurando coisas e tal. E ela mentiu que o Dave tinha queimado umas placas de isolamento e que se achassem qualquer pedaço era pra catar e dar pra ela. Mas eles sabiam que não eram placas, eram ossos da Kathy, enfim. E aí, então eles acabaram encontrando vários pedaços de ossos. E aí, nas semanas seguintes, o Dave arrumou uma retroescavadeira emprestada, um tratorzinho, E escavou ali meio metro de terra até deixar tudo limpo. E levou a terra de cima para ser despejada numa estrada longe dali. Ou seja, ela encobriu realmente o crime. Na parte 1, a gente contou que a Kathy tinha sido abandonada pela família, E então não tinha ninguém procurando por ela. E a Shelley começou a pensar em qual mentira ela ia contar sobre o paradeiro da Kathy. Numa das poucas vezes que a família da Kathy tinha ligado, uns anos antes, a Shelley tinha mentido que a Kathy estava fora da cidade com um namorado chamado Rock. Esse Rock, a pessoa existia. Era um cara que a Shelley conhecia mesmo, só que ele nunca teve envolvimento com a Kathy. Só que a Shelley tinha usado o nome dele para inventar aquela mentira na época, então ela pensou, vou aproveitar, essa mentira. E ela queria fingir que a Kathy tinha fugido numa viagem romântica com o Rock, que eles estavam visitando vários lugares e que não pretendiam voltar. O Dave não achou uma boa ideia, mas ficou quieto. E o lance da Shelley é que, como a gente disse, ela fazia muito gaslighting, ela fazia todo mundo acreditar nas coisas e tal. Então ela juntou todo mundo e falou, vocês lembram do meu amigo Rock? E todo mundo, não, não faço ideia e tal. E ela ia mentindo, falando que ele frequentava a casa quando eles eram crianças, que eles adoravam o Rock. E os filhos ficavam meio confusos, porque isso não tinha acontecido. Só que ela conseguia fazer as pessoas duvidarem de si mesmas, ainda mais criança, gente? Você fala, não, quando você era bem pequeno é que você não lembra, Então ela falou que o Rock e a Kathy tinham fugido e que era importante todo mundo manter esse discurso. Aí o Shane falou que isso era mentira, que a Kathy não tinha fugido, não sei o quê. E a Shelley se irritou, começou a acusá-lo e disse que se ele contasse alguma coisa, ela ia botar a culpa toda no Shane. E ele ficou muito puto, Ele falou que ele não teve nada a ver. Imagina a revolta do menino, Mas ele falou, beleza, não vou contar pra polícia porque ele não queria prejudicar a família. A Shelley seguiu com esse plano, então. Obrigou a Nick a forjar várias cartas, como se fosse a Kathy. Uma carta dizendo que ela estava no Canadá, outra no México, outra na Califórnia. Como se estivesse escrevendo em tempo real enquanto viajava. A Nick era boa de caligrafia, então ela conseguiu replicar a assinatura da Kathy.
E ela notou que a mãe devia estar assistindo bastante programa forense, porque a Shelley tomou todo o cuidado para não tocar nas cartas, pegou elas com um pano, guardou em sacos plásticos, enfim. Depois a Shelley fez o Dave dirigir até o Canadá para enviar uma das cartas para a família da Kathy com o selo de lá, para fazer parecer que ela realmente estava por lá. E assim, eles moravam perto da fronteira do Canadá, então ele nem precisou ir muito longe. Mas sabe o que é pior? Depois que a carta já tinha sido enviada, a Shelley mudou de ideia e fez o Dave ficar escondido na rua da casa da mãe da Kathy. Quando a carta chegou no correio, o Dave pegou a carta e foi embora. A Shelley tinha desistido do plano. Passado mais um tempo, a Shelley resolveu se arriscar. Ela disse ao Dave que ligaria para a mãe da Kathy, a Kay, e perguntar se ela queria visitá-la. A tática dela era comprovar que a Kay não se importava com a filha, então que ela não precisava dar uma desculpa, criar uma história, não sei o quê. E aí, gente, ela ligou, ela perguntou se a Kay queria ver a filha, né, ver a Kathy, e a Kay foi super grossa e falou que não queria saber nada da Kathy, não queria vê-la, né, não queria nada com ela. E aí pra Shelley foi ótimo, né, ela percebeu que não precisava inventar desculpa nenhuma, porque a própria família da Kathy, infelizmente, não queria saber dela. E aí, no final, né, de 1994 e início de 95, as coisas ficaram bem piores pro Shane. Ele tava com 19 anos e ele era o único que confrontava mais a Shelley. Ela não confiava nele, né, achava que a qualquer momento ele poderia ir pra polícia e contar tudo. Então ela falava disso com o Dave, né, várias vezes, que ela tava desesperada dele fugir e tal, e ele tentava acalmá-la, dizendo que o sobrinho era um bom garoto. Mas a Shelley estava muito paranoica. E pra vocês terem ideia, ela fez a Nick e o Shane irem várias vezes no terreno de uma família vizinha pra espionar, pra ficar do lado de fora, ouvindo as conversas. Isso só pra ter certeza de que eles não sabiam nada da Kathy ou da família Knowltech. E não, eles não sabiam mesmo, eles estavam vivendo a vida deles normal. E a Sammy, como a gente disse, não era tão atacada pela mãe. Ela estava na adolescência, ela estava tendo uma vida normal ali dentro de um contexto possível, assim. Ela gostava de ir pra escola, ela era popular, ela tinha vários amigos. E ela meio que tentou se convencer de que a Kathy estava viva. Que ela realmente tinha ido embora com o namorado. Sabe quando a gente aceita uma mentira só pra não lidar, né, com a verdade, porque é muito insuportável? Foi meio isso que ela fez. Mas os mais velhos, a Nick e principalmente o Shane, não aguentavam mais. O Shane voltou a trazer esse assunto pra Nick de fugir dali, só que a Nick tinha muito medo. Ele queria que os dois fugissem juntos, né? E um dia ele confidenciou algo pra ela. Ele chamou ela no galpão e mostrou um ursinho de pelúcia. E dentro do bichinho, o Shane tinha guardado 3 fotos. E, gente, vocês estão sentados? As fotos eram fotos polaroides, né? Aquela que você bate e sai na hora a foto. Então eram fotos polaroides da Kathy, nua, cheia de hematomas. Tinha uma, se arrastando pelo chão. E por que isso, gente? Eram provas de tudo que ela sofreu. O Shane explicou que tinha roubado as fotos das coisas da Shelley. Então não foi ele que tirou essa foto. Olha que perverso. Ele tinha roubado isso da Shelley pra levar pra polícia, né? Ele tava arrumando provas, basicamente. E ele falou que a Kathy tinha sido morta, que eles não podiam fingir que não. Que a Shelley e o Dave tinham que ir presos. E a Nick concordou, ela falou, tá, vamos fazer esse plano, vamos, né, organizar isso de ir na polícia e tal. Só que aí quando ela tava sozinha, a Nick ficava muito reflexiva sobre tudo isso, porque por um lado ela queria fazer faculdade, ela tava com 19 anos, ela queria se mudar bem longe dali. E aí ela pensou que se a polícia descobrisse, ela e o Shane não teriam mais casa. Aí as irmãs seriam separadas dela e iriam pra orfanatos. E aí ela ficou a noite inteira, imagina, né, gente, pensativa, o que aconteceu com a família dela, tal. E aí, no dia seguinte, ela foi falar com a mãe. Até hoje, a Nick não consegue entender por que ela tomou essa decisão. Mas ela tomou. Gente, ela contou sobre as fotos pra Shelley. A Nick contou pra Shelley que o Shane tinha as fotos, que ele tinha roubado das coisas dela e guardado no ursinho. Ela não contou que ele pretendia ir pra polícia. Achou que ela ia puni-lo, né, se soubesse disso. E no momento que ela viu a reação da mãe, ela se arrependeu de ter contado. Os olhos da Shelley eram predatórios, cheios de raiva. A Shelley ligou pro Dave e contou tudo. E ele ficou sem entender o que estava rolando, assim, foi muito do nada.
E ela disse que se alguém visse aquelas fotos, seria a ruína deles e que o Dave precisava encontrá-las rápido. O Dave voltou correndo do trabalho, passaram horas e só então ele chegou em casa. Ele e a Shelley procuraram no galpão e outros lugares, mas eles não conseguiram encontrar o ursinho. Então eles foram atrás do Shane, levaram ele pro barracão e se trancaram lá. A Nick ouviu tudo de longe, os pais gritando muito alto, xingavam o Shane, a mãe chamou ele de lixo ingrato, que ele arruinaria a família. E de vez em quando a Nick conseguia ouvir um barulho, que era o Shane gemendo. Ele estava sendo espancado. E depois que a tortura acabou, ele foi até a Nick e disse que tinham agredido ele, mas que ele não ia dizer onde estavam as fotos. A Nick notou que ele não sabia que ela tinha contado tudo pra Shelley e achou melhor deixar assim mesmo. Ela o consolou. Nos meses seguintes, a Shelley começou a falar umas frases dúbias assim pro Dave, tipo, precisamos dar um jeito no Shane. O Dave não sabia direito o que ela queria dizer com isso. Ele interpretava que ela queria dizer pra punirem mais o Shane. Mas lá no fundo ele sabia que não era só isso. Ele sabia que a Shelley estava considerando matá-lo. E a Shelley começou a bater nessa tecla de dar um jeito no Shane, de dar um jeito, que o Shane seria a derrocada da família, que ele botaria tudo a perder. E o Dave falava que o Shane era sangue do sangue deles. E sabe o que a Shelley dizia? Que não era não. Falava que precisavam se livrar dele, que o Dave ia dar um jeito nisso, e ficava jogando pra ele, né? Você vai dar um jeito nisso, não sei o que lá. Aí ele ficava quieto, às vezes ele fugia do assunto pra ver se ela esquecia, mas ela começou a ficar falando disso muito. E ela começou a criar cenários hipotéticos, tipo, e se ele sofresse um acidente? Ah, e se vocês fossem cortar lenha e aí uma árvore caísse nele? Sabe, uns papos assim. E o Dave sempre relutante. E aí a Shelley começava a gritar, mandava ele ser homem, tomar conta da situação. Botava até a culpa da morte no Shane, falava que ele tirou a Kathy de nós. E o Dave não sabia mais o que fazer com a esposa. Em fevereiro de 95, então, a Shelley fez uma coisa assim... mais uma delas. Ela queria criar evidências contra o Shane, mostrar que ele não merecia nenhuma confiança. E ela fez algo absurdo. Ela pegou uma calcinha, sujou de sangue. Quando o Dave chegou, ela mostrou pra ele e disse que tinha encontrado no barracão a prova de que o Shane estava abusando sexualmente da caçula, que tinha 5 anos de idade. Por sorte, ninguém acreditou nisso. Nem o Dave, nem a Nick, nem a Sammy. Todos eles sabiam como a Shelley era quando ela queria provar alguma coisa, quando ela queria criar alguma história na cabeça deles. O Shane negou tudo, ele ficou profundamente magoado, né, de ser acusado por algo assim, gente, é nojento. Só que a Shelley tava querendo caos, assim. Ela obrigou o Dave a dar uma surra no Shane. E no dia seguinte, o Shane, todo machucado e com raiva, falou pra Nick que ele ia embora naquela noite. Que se ela quisesse ir junto, ok, mas que se ela não fosse, ele iria sozinho. E a Nick disse que não iria. E de fato, aquele foi o último dia que ela viu o Shane. De noite, a Nick acordou com um barulho. Ela não sabia o que era, mas ela sentiu uma angústia. Ela olhou para os lados, não ouviu mais nada e voltou a dormir. Naquela noite, o Shane estava dormindo no galpão. O Dave entrou lá e ele estava com uma pistola calibre 22. Foi muito rápido, o Dave estava no automático, tentando não pensar em nada. Ele entrou na cabana, ligou a luz, foi até o Shane e deu um tiro na nuca do sobrinho. Assim, gente, de uma forma rápida, cruel, e o Shane morreu aos 19 anos. E aí, silenciosamente, ele saiu de lá e foi encontrar a Shelley e contou o que tinha feito. E vocês acreditam que a Shelley ficou boquiaberta, ficou chocada, perguntou por que ele tinha feito aquilo com o sobrinho dela, como se tudo aquilo não fosse ideia dela mesma, né? Ela perguntou o que eles iam fazer agora, não sei o quê. E aí o Dave falou que eles iam fazer o mesmo que fizeram com a Kathy, queimar o corpo. O Dave voltou pro galpão e colocou o corpo do Shane num saco de dormir. Ele limpou todo o sangue do lugar ali com um alvejante e tal, fez o máximo possível para não deixar nenhum vestígio. E aí deixou o corpo lá, porque eles precisavam tirar as meninas de casa para ele poder queimar o corpo. Na manhã seguinte, a Shelley reuniu as 3 filhas e contou que o Shane tinha fugido. E como ele já tinha tentado fugir algumas vezes antes, então não foi assim uma surpresa, sabe? E ele também tinha falado pra Nick que ele ia fugir. Só que a Shelley fez assim, sabe? Fingiu que estava preocupada. Perguntou se alguma das meninas tinha ouvido alguma coisa na noite anterior. Só que todo mundo disse que não. E na verdade ela estava sondando, né? Pra saber se alguém tinha ouvido o tiro.
E ainda naquele dia, a Shelley apareceu com uma casa de passarinhos que o Shane tinha feito num projeto da escola anos atrás. E a Shelley estava chorando, disse que o Shane tinha deixado um bilhete para ela, dizendo que a amava, chamando ela de mãe. E que a casa de passarinhos tinha sido uma lembrança que ele tinha deixado para ela se lembrar dele. A gente não precisa nem dizer, né, gente, que assim, esse bilhete nunca existiu, essa história nunca foi vista, essa história nunca, né? A Nick deu uma desconfiada porque ela sabia que o Shane odiava a Shelley, né? Ela não sabia o que pensar, ela estava achando tudo aquilo muito estranho. Mas como ele tinha falado para ela que ia fugir, ela não desconfiou que ele tinha sido morto. Ela estava achando aquilo estranho, mas ela pensou, beleza, ele conseguiu fugir. E aí a Shelley e as meninas entraram no carro para procurar pelo Shane. Só que assim, eles rodaram por uma hora só. E lembrando, né, gente, quando a Kathy fugiu, a Shelley atormentou todo mundo. Ela não ficou chorando, sabe, fazendo a preocupada. Então, assim, ela também estava dando sinais muito diferentes ali. Até quando o Shane fugia, né, ela ficava o dia inteiro até achá-lo. Procurava no mato. Então foi muito rápido, né, uma hora. E isso deixava a Nick mais desconfiada ainda, né? E vocês estão sentados? A Shelley resolveu contar para as autoridades do sumiço do Shane. Ela e o Dave deram relatos estranhos para a polícia. Falaram que o Shane tinha vindo de uma família desestruturada e realmente isso era verdade, né? A gente contou lá na parte 1 que o pai dele, que era irmão da Shelley, vivia indo preso, a mãe tinha dependência química, foi uma família muito difícil ali, né, para criá-lo e tal. E aí os policiais ouviram toda a história e orientaram eles a esperar para ver se o Shane voltava. Só que como a Shelley era paranoica, ela queria mostrar serviço, ela queria mostrar que estava preocupada com o Shane e tal. Então ela começou a anotar no caderno dela datas das vezes em que ela teria ido procurar por ele. Caso alguém perguntasse no futuro, ela teria evidência, tipo, olha, que nessa época eu anotei, que nananã e tal. O Dave faltou algumas vezes no emprego para fazer buscas também. Eles queriam que as filhas não desconfiassem, né? Então queriam mostrar que se importavam com ele. Um dia, quando as meninas voltaram da escola, a Shelley mentiu para elas que o Shane tinha ligado. Que ele tinha dito que se mudou pro Alasca, que estava feliz, que tinha conseguido um trabalho de pescador na ilha Kodiak, que ficava lá. E ela também mentiu que recebeu outras ligações que foram desconectadas assim que ela atendeu, que ela tinha certeza que era o Shane. A Sam e a Tori ficaram aliviadas de saber que ele estava bem, mas a Nick estava muito desconfiada, porque a Nick sabia que o Shane nunca ia ficar ligando para avisar a Shelley de onde ele estava, avisar que ele estava bem. Então, assim, a Nick estava achando tudo aquilo estranho, mas por um lado, a Nick também era muito jovem. Ela pode ter pensado na cabeça dela, não, ele fugiu mesmo, só que minha mãe tá mentindo, que ele tá ligando, Sim, tipo... ele fugiu, mas essas ligações são mentiras pra achar que ela é legal, né? A casinha que ela deixou um bilhete pra ela, pra mostrar como ela era querida. Então, às vezes, é isso, é mais fácil acreditar nisso do que acreditar que mataram o teu irmão ali, né? Teu primo. E isso é uma coisa que a gente percebe muito nessas histórias, quando os responsáveis pela morte de alguém fingem que a pessoa sumiu, como eles param de procurar mais cedo, ou como eles, tipo, mudam o comportamento, né? Que muitas vezes, isso é uma das grandes coisas que eu sempre falo, porque eu nunca achei que os pais da Madeleine tinham cometido o mesmo crime. Porque eles nunca pararam de procurar. E, gente, tipo assim, se você sabe que você matou, entendeu? Tem uma hora que você fala, beleza, já fiz minha parte, já fingi que me importava pra polícia, pro mundo todo. Mas não, cara, eles são ferrenhos, eles ficam até hoje. Óbvio que hoje eles, né, já desistiram de encontrá-la viva, mas eles querem saber, né, as coisas que aconteceram. E isso é muito interessante, a gente viu várias vezes aqui, tipo, pessoas que foram responsáveis pela morte, e daí, tipo, começa a procurar e desiste logo, sendo que se realmente tivesse perdido, né, se tivesse sumido uma pessoa que amava, não ia, assim, ser tão rápido, sabe? Sim. E alguns dias depois, as filhas dormiram nas casas de amigas, assim, ninguém dormiu em casa. E era algo muito raro, assim, né? Porque a gente sabe que ela deixava as meninas sempre sob o domínio dela, dentro da casa e tudo mais. E ainda mais as 3 de uma vez, assim. Mas meio que ela chegou e falou, por que vocês não vão dormir na casa de uma amiguinha hoje? E daí cada uma foi dormir na casa de uma amiga. E foi aí que a casa ficou vazia e o Dave começou a queimar o corpo. Sim, gente, o Shane ainda estava lá. E daí o Dave levou a noite inteira. Foi muito mais demorado que o da Kathy.
E na manhã seguinte, pegou todas as cinzas, guardou em sacos de lixo e levou de novo para Washaway Beach, que é aquela mesma praia onde tinham jogado os restos da Kathy. Ele também se livrou da arma do crime, lembrou de uma estradinha afastada ali, usada por lenhadores, né? E enterrou o revólver lá. Só que depois de um tempo, a Shelley se arrependeu e mandou ele voltar lá e buscar a arma, que mesmo sendo um lugar afastado, alguém poderia acabar encontrando. E daí o Dave voltou lá, pegou a arma de volta e levou para casa. Ele tentou botar fogo, mas assim, não funcionou, né? O metal não derreteu e não aconteceu nada com a arma. E daí a Shelley simplesmente guardou ali no fundo do armário e lá a arma ficou. Eles também tentaram encontrar o ursinho de pelúcia, né? Com aquelas fotos comprometedoras. Então, sempre que as meninas iam para a escola, a Shelley revirava a casa inteira, mas ela não achava por nada. E a única pessoa que sabia o paradeiro agora estava morta. Com a morte do Shane, a pessoa que mais sofreu nas mãos da Shelley agora foi a Nick. A Tori ainda era muito nova e, como a gente disse, a Sammy era muito queridinha, assim, então ela sofria, sim, algumas questões da mãe, mas não era assim todo dia e tal. Mas com a Nick era todo dia, toda hora, praticamente desde sempre. Como a gente falou, quando a Kathy apareceu, quando o Shane apareceu, a Shelley começava a focar em cada um deles, né? Mas aí agora que não tinha nem a Kathy e nem o Shane, voltou a acontecer tudo com a Nick, né, com mais frequência. Ela fazia a Nick trabalhar no jardim do lado de fora durante o dia, e aí quando dava de noite e a Nick queria entrar, tinha dias que a Shelley falava, não vai entrar não. Aí ela botava a filha pra dormir do lado de fora, algumas vezes usando só roupa íntima, era muito cruel. Uma vez a Nick escondeu um saco de dormir e uma caixinha de fósforos do lado de fora por garantia, mas a Shelley achou e pegou de volta. Na maioria das noites, ela andava até a mata atrás da casa, sentava e esperava a noite passar. Uma noite, ela estava trabalhando no jardim e aí a Shelley se irritou do nada e saiu de casa com uma faca e perseguiu a Nick. Ela saiu correndo, mas a mãe a alcançou e fez um corte de 5 centímetros na perna dela. A Nick teve que se virar para fazer um curativo porque ela sabia que não podia ir para o hospital. E na medida em que a Sammy foi ficando mais velha, chegando ali no fim da adolescência, ela também foi ficando mais respondona para a mãe. E a Shelley queria manter as duas filhas separadas, ela não queria que elas se unissem contra ela. Então ela proibiu as duas de estarem sozinhas em um mesmo cômodo. Então, mesmo que estivessem na cozinha, quietas, lavando as coisas, a Shelley chegava e ficava vigiando. E a situação estava tão ruim que ambas as irmãs tentaram tirar a própria vida. Tipo, não no mesmo momento, assim, uma delas tentou e depois a outra tentou. Enfim, enquanto isso, a Lara, né, que é a avó das meninas, sempre ligava pra Shelley pra saber do Shane, porque ela amava, né, o Shane. E a Shelley levou vários meses pra contar que ele tinha se mudado pro Alasca. Primeiro a Lara ligava, daí a Shelley dizia que estava ocupado, que não podia atender, até que disse que ele tinha ido ser pescador. E a Lara achou super estranho, porque ele nunca tinha falado sobre isso. E aí a Shelley respondeu que ele não era tão próximo da avó quanto ela era. E que ele estava super feliz porque ele estava ganhando dinheiro e que era pra Lara ficar em paz. Agora, a Nick estava com 20 anos, já tinha se formado no ensino médio e depois de tantos maus tratos, acabou criando uma certa resistência. Ela decidiu que não iria mais sofrer na mão da mãe, que ela precisava sair dali e para isso precisava de independência. Conseguiu uma bolsa de estudos e se matriculou numa faculdade comunitária. Ela tinha o sonho de ser advogada criminalista. Mas claro que a Shelley começou a sabotar esse sonho. Primeiro, sumia com as roupas dela. Aí a Nick não tinha o que vestir pra ir pra faculdade. Tipo, eu deixava só uma calça rasgada lá, assim. Aí depois, ela tirou o dinheiro. A Nick não conseguia pegar o ônibus. Era muito longe pra ir andando. E no fim, gente, ela teve que desistir. Pra piorar, nos dias em que a Nick dormia em casa, porque às vezes ela dormia pro lado de fora, a Shelley falou que ela não podia mais dormir na cama, e sim num canto no chão. O mesmo canto onde a Kathy dormia. A Nick começou a se revoltar, a bater boca com a mãe, já estava mais adulta, né? E aí um dia a Shelley correu atrás dela irritada e a Nick tomou coragem e a empurrou de volta. Ela mandou a mãe ir à merda e disse que já era do tamanho dela, que ela não ia aceitar mais sofrer violência. E aí a Shelley a puniu fazendo o que a Nick mais queria, mandando ela embora. Mandou ela passar uns dias no Canadá com uma tia que ela mal conhecia, uma irmã do Dave. E não é que a Nick foi
E amou, né, gente? A tia era de boa com ela, trabalhava limpando casas, limpando igrejas. E a Nick começou a ir junto com essa tia trabalhar pra conseguir juntar uma grana e tal. E ela contou pra tia meio por alto, assim, que as coisas não eram muito boas em casa. Então a tia foi deixando ela ficar lá, tal, e ela ficou meses lá. E lá na casa dos Snowtech, a Tori, né, nessa época ela tinha 6 anos. E ela ficou com muita saudade da Nick, da irmã. Ela estava começando a entender o quanto a mãe era violenta e abusiva. E aí a Tori escreveu um bilhete pra Nick perguntando se ela tinha ido embora por causa da crueldade da Shelley. E aí a Shelley encontrou o bilhete e perguntou pra Tori: "Você acha que eu sou cruel?" E foi a primeira vez que ela bateu na menina. E não foi a última. Um tempo depois, a Shelley tirou a Nick da casa da tia e mandou ficar com o Dave lá onde ele trabalhava, em Whidbey Island. Ele ficava lá durante a semana, daí ele dormia numa barraca e a Nick começou a dormir lá também. Um dia a Nick perguntou pra ele por que ele continuava com a Shelley. E ele falou que era só por causa dela, da Nick e das irmãs. A Nick arrumou 2 empregos, um numa sorveteria e outro limpando quartos num motel de beira de estrada. E aí o dono do motel deixou ela morar num trailer ali na propriedade. Ela não ganhava muito, o trailer era pequeno, mas ela finalmente sentiu paz e finalmente sentiu que estava livre da mãe. E como a gente disse, agora que não tinha mais a Nick em casa, os maus tratos da Shelley se voltaram agora pra Sammy. Inclusive isso de deixá-la dormir fora de casa. Muitas vezes ela ia dormir na casa do namorado. Ela ficava trancada pra fora de casa, né? Ela esperava a Shelley deitar e ia correndo 1,5 km até a casa do namorado dela pra poder dormir numa cama. E a Sammy, já diferente da Nick, ela era muito popular na escola. Ela é aquele estereótipo de filme, sabe? De rainha do baile. Ela tinha muitos amigos, ela fazia esportes, ela sabia manter bem as aparências. Aí no início de 97, quando ela estava com 18 anos, no último ano do ensino médio, ela começou a jogar a merda no ventilador. Por exemplo, se alguma coisa acontecesse na escola, ela contava a verdade. Tipo, se algum professor falasse: "Nossa, você chegou atrasada, Sammy", ela falava a real. Não, é porque eu dormi fora de casa, porque minha mãe não deixou eu dormir dentro de casa. Entendeu? Então ela começou a falar as coisas. Ah, foi multada porque não devolveu os livros da biblioteca? Ela falou: "Não, porque minha mãe teve um ataque de fúria e queimou meus livros". Então ela começou a falar livremente com as pessoas que a mãe dela era escrota, né, assim. E uma hora isso chegou nos ouvidos ali da coordenação da escola. Ela foi chamada para uma conversa, eles estavam preocupados, até porque ela tinha uma irmã pequenininha, então eles queriam ver se isso tudo era verdade para poder denunciar a Shelley. E até então a Sammy tava com essa intenção de ferrar com a mãe. Só que quando chegou a hora, tipo, a coordenadora chamou ela na chincha e falou: "O que tá acontecendo?", nananana, ela ficou insegura e mentiu. Ela disse pra coordenação que ela inventava essas histórias, que a mãe não fazia nada daquilo, não. Cara, isso me revolta, porque assim, é muito fácil você ver que uma criança tá com medo. Tá sendo abusada. Sabe? Tipo assim, cara, por que não vai na casa? Por que não. Chama sabe, a polícia. Insiste, A chama escola a polícia. tem que chamar a polícia. Foda-se se ela mentiu ou não. Deixa a polícia descobrir. Entendeu? Porque aí vira uma história. Claro que quando a mãe não fez nada mesmo, é foda, né, de acusar. Mas, cara, olha quantas vezes, né, puderam evitar coisas do tipo. A Sammy queria sair daquela casa o mais rápido possível. Ela foi tentar se matricular numa faculdade estadual, mas a mãe sabotou o processo de inscrição e ela acabou perdendo o prazo. E foi aí que ela planejou uma fuga. Nas semanas antes da formatura, ela contou tudo o que ela sofria para 2 amigas e organizou tudo. Arrumou suas coisas em 5 sacos de lixo. E depois, quando estava fora com a mãe e com a irmã, uma das amigas entrou na casa e pegou os sacos. E daí, mais tarde, a Shelley ia sair de novo, né, com as meninas, com as filhas, para comprar umas coisas. E a Sammy falou para ela que não ia poder, porque uma amiga tinha ficado sem gasolina na estrada e que ela precisava ir buscá-la. E isso é muito doido, gente, porque por incrível que pareça, a Sammy, ela tinha um carro só dela. E a Nick não tinha nem dinheiro pra ônibus, né? Então quando a gente conta que a Sammy sofria menos, né, com a mãe até esse momento, é porque realmente ela fazia tudo que podia pra Sammy. E aí antes de sair, a Sammy foi até a Tori e falou que se ela não voltasse depois daquele dia, que ela ia deixar um bilhetinho só pra Tori ler, debaixo do travesseiro. Ela não queria contar muito pra Shelley não arrancar a verdade da irmãzinha. E assim, a Sammy fugiu de casa. Ela foi pra casa da amiga que tinha recolhido os sacos com as coisas dela, passou uma noite lá e depois uma noite na casa do namorado. Quando a Shelley chegou em casa, ela encontrou uma carta que a Sammy tinha deixado pra ela, dizendo que ia embora.
Na carta, ela falou que amava a mãe, que tinha pensado em 1000 motivos para não ir embora, mas que não dava mais. Falou que torcia para as coisas ficarem mais tranquilas e que queria que a Shelley entendesse, mas sabia que ela não iria. A Sammy ligou para Nick para contar que fugiu e a Nick deu a ideia dela ficar escondida na casa da Lara, da avó, lá em Bellingham, que também ficava em Washington. E foi isso mesmo que a Sammy fez, ela foi até a casa da avó. E agora, as 2 filhas mais velhas tinham saído de casa, mas a Shelley não ia deixar isso barato. A Shelley não deixava Nick em paz. Toda hora ela ligava pedindo pra voltar pra casa e uma hora a Nick só parou de atender. A Shelley sabia onde a Nick trabalhava e daí um dia a Nick estava lá na sorveteria e do nada alguém jogou um tijolo e quebrou o vidro da sorveteria. E a Nick tinha certeza que tinha sido o Dave amando da Shelley. No outro dia, um policial bateu no trailer da Nick dizendo que a mãe dela tinha ligado pra polícia preocupada e tinha pedido pra ver se ela estava bem. E ela disse que estava sim e dispensou o policial. Mas o que a Nick queria mesmo era ficar perto da irmã e da avó. Então, ela se mudou para Bellingham. Ela conseguiu um trabalho como auxiliar de enfermagem na clínica onde a avó trabalhava, né? E pagava bem melhor do que o emprego anterior. E, gente, depois de umas semanas ali, começaram denúncias na clínica, denúncias anônimas, de que a Nick maltratava os idosos da clínica. Era o quê? Era a Shelley e o Dave tentando ferrar com ela. O Dave começou a aparecer no estacionamento da clínica. Às vezes ele nem saía assim do carro, ficava só do lado de fora, perto das plantas. E ele nunca falava com a Nick, mas ele ficava ali no campo de visão dela. E ela interpretou aquilo como uma ameaça, né? Que estava sendo emboscada, que algum dia ele podia pegar ela, enfiar dentro da picape e levá-la de volta para a mãe. Um dia rolou tipo uma festa num acampamento de uma igreja à margem do lago e a Shelley soube que a Sammy ia estar lá com o namorado. E aí, eis que ela mandou o Dave ir disfarçado pra vigiá-la. Gente, ele botou um óculos e um boné, tipo, real, assim. E aí, ele abordou a Sammy e os dois conversaram. Ele disse que a Shelley tava com muita saudade dela, que o câncer tinha voltado. Nossa, todo dia isso do câncer. E a Sammy falou que sabia que ela não tinha câncer. E pra ela, o Dave meio que ficou tentando se convencer, sabe? Tem sim, claro que tem sim, não sei o quê. E ela decidiu fazer o que ela própria chamou de um acordo com o diabo. Ela disse que voltaria pra casa se eles pagassem pra ela fazer faculdade. E aí, depois ela conversou disso no telefone com a Shelley e ela tava meio relutante e tal, mas a Shelley aceitou. Quando a Sammy voltou pra casa, acompanhada do namorado, a Shelley abriu a porta e ela tava com aquela coisa branca que ela usava no rosto lá, que uma vez ela tinha usado na frente da Lara, né? Aí a Sammy também se controlou pra não rir, porque era uma coisa muito esquisita. Tipo uma pomada, uma maquiagem, um negócio esquisito. E quando ficou sozinha com a mãe, né, a Sammy botou os pingos nos is. Ela falou que agora as coisas iam ser diferentes e ela disse com todas as letras que sabia que a Kathy estava morta e que não ia mais cair nesse teatro. Aí a Shelley se fez de coitada, não sei o que, mas a Sammy já estava mais resolvida, sabe? Ela não deu muita moral e ela estava ali com o objetivo de conseguir esse dinheiro pra faculdade, né? De, sei lá, ter uma boa carreira e vazar dali daquela porcaria de vida que ela tinha, né? E, gente, vale relembrar, né, que lá no início a gente disse que eles não tinham muita grana, que eles passavam por, né, vários problemas financeiros, que sempre estavam em dívida de alguma coisa, desde prestador de serviço até o banco mesmo. A Shelley fazia compras com cheque sem fundo, ela ia na loja, comprava uma coisa mais barata, depois ela ia num caixa e comprava outra coisa barata e por aí vai. Porque se fossem valores menores, era a menor chance de ir atrás dela, né, caso o cheque não desconte. E ela também saía inventando doença, né, para justificar as dívidas. Então, uma filha tinha câncer, a outra tinha esclerose múltipla, que o marido tinha sofrido um infarto. Ela saía por aí distribuindo doenças inventadas para a família. E nisso ela se livrava de muita coisa, porque as pessoas ficavam com pena, né? Nossa, olha o que ela tá passando e tal. E teve uma vez que iam multá-la no trânsito e ela fez um fuzuê, contou que ela estava sob estresse extremo, que ela estava lidando com o câncer da filha, que teve que sair do trabalho para encontrar no tratamento. E daí os guardas ficaram com pena e não cobraram. E assim, as dívidas não eram só no nome dela não, tá? Era no resto da família toda. Só no nome do Dave ela conseguiu acumular uma dívida de $36 mil em empréstimos pessoais. E agora que a Sammy era maior de idade, ela passou a usar os dados da filha também. E deixou o nome da filha sujo.
E sempre que aparecia qualquer dinheiro, ao invés de quitar as dívidas, a Shelley saía gastando com outras coisas. A Sammy passava a semana inteira na faculdade, dormia no alojamento estudantil e só voltava para casa no fim de semana. E com isso, a Tori ficou completamente sozinha com a Shelley. Agora ela estava com 8 anos de idade e a Shelley começou a pegar no pé dela. Algumas coisas que ela fazia, por exemplo. A Tori não tirou 10 numa prova. Aí, para puni-la, a Shelley fazia ela repetir a mesma roupa todos os dias para ir para a escola por uma semana. Ou seja, né, a Tori sofria bullying na escola com isso, a roupa ficava fedida, enfim. Outra vez, a Shelley estava estressada, empurrou a Tori. Aí ela se machucou, ficou com um corte lá, sangrando. Aí, dali em diante, sempre que a mãe gritava com ela ficava com medo de ser agredida de novo. Quando a Tori começou a entrar na puberdade, a Shelley fazia inspeções, gente. Ela mandava a Tori tirar a roupa para ver se os seios estavam crescendo direito. E a Tori se sentia, né, óbvio, humilhada, era horrível isso. Uma vez a Tori contou para uma amiga que a mãe bateu nela com uma colher de pau. Aí a mãe dessa amiga foi confrontar a Shelley. E a Shelley ficou tão irritada que pegou a vara de pescar do Dave e bateu na Tori. Uma vez, no meio da noite, a Tori tomou um susto porque a mãe entrou no quarto para perguntar se ela já tinha pensado em tirar a própria vida alguma vez. Tipo assim, no meio da madrugada. Ela acordou a menina para perguntar isso. Aí ela disse que não. Aí a Shelley ficou encarando ela e depois saiu do quarto sem falar nada. Teve uma vez que ela botou a Tori de noite para fazer polichinelo pelada. Claro que chorando, né? Ela ficou desesperada. Isso porque tinha proibido a Tori de comer naquele dia e ela tinha pego comida escondida. E pra piorar, a Tori estava realmente sozinha, porque o Dave passou a não voltar pra casa em alguns fins de semana. E ele não aguentava mais a Shelley lá brigando com ele o tempo todo. Só que, gente, é um absurdo, né? Porque tinha uma filha mais nova e, assim, eles sabiam como funcionava. Se tava só uma pessoa na casa, é essa pessoa que ela ia focar. Ela nunca não tinha um alvo, ela tava sempre atormentando e torturando a vida de alguém. E ele começou a passar semanas sumido, e aí meses. E a Shelley aproveitava pra jogar a Tori contra todo mundo, falava mal do Dave, das filhas, sabe, de absolutamente todo mundo. Inclusive a Tori parou de citar a Nick, porque toda vez que ela falava da Nick, a mãe ficava explosiva. E a Shelley também tentava encher o saco da Sammy, ligava pra ela lá na faculdade, ficava reclamando. E a Sammy evitava ela, né? Dizia pro colega de quarto atender o telefone, mentir que ela não tava lá. E toda vez que ela confrontava a mãe, a Shelley inventava que tava com alguma doença, com lúpus, com cisto no ovário, por aí vai. E uma vez, quando voltou pra casa no final de semana, a Sammy aproveitou que a Shelley não tava e entrou no quarto dela pra procurar ali provas se ela tava doente mesmo. E sabe o que ela achou, gente? Vocês estão sentados? Um saquinho de lixo embaixo da cama. E dentro dele tinha uma mistura de cinzas e ossos. E ela imaginou que eram da Kathy. Ela guardou lá de novo e não tocou mais no assunto. Em 2001, a Nick, a filha mais velha, estava com 27 anos, tinha conseguido refazer sua vida e continuava morando lá na mesma cidade da avó, né, em Bellingham. A Lara também morava lá, né, até que se aposentou e decidiu se mudar para uma cidadezinha no estado de Oregon. E a Nick foi com ela também e conseguiu um novo emprego. Aí uma noite as duas estavam assistindo a um programa de true crime e a Nick ficou quieta, ela ficou meio estranha. Aí quando a Lara perguntou, né, que foi, Nick e tal, a Nick resolveu contar a verdade sobre a Kathy, que a Shelley e o Dave tinham a matado. Ela contou tudo, gente, toda a tortura, tudo o que ela passou, como a Shelley tirou as filhas de casa pro Dave queimar o corpo e tal. E a Lara ficou chocada, disse que elas precisavam contar tudo pra polícia urgente. Então, elas ligaram pra delegacia da cidade delas ali e pediram ajuda. O policial passou o número do delegado do condado de Pacific, que era o condado lá de Washington, que tinha jurisdição, né, da cidade de Raymond e de todas as outras cidadezinhas que a gente foi citando no episódio, né? Então era esse condado aí. O delegado orientou que enviassem todas as informações por fax, aquele instrumento antigo, né, que você tinha tipo uma xerox e aí vai e cai lá na casa da outra pessoa. Então mandaram tudo lá, a Nick escreveu 3 páginas, mandou, contou tudo que ela lembrava, dos maus tratos que a mãe tinha cometido com a Kathy, que tinha visto o corpo. E aí, as duas ficaram aguardando respostas.
Só que nos dias seguintes, a Nick ficou tão angustiada com isso tudo, com tanto medo da Shelley se vingar, que ela voltou pra Bellingham pra ver o namorado. Ela tava namorando nessa época, né? Daí ela se encontrou com ele e contou tudo. Ele ficou muito chocado, mas apoiou ela e disse que um crime dessa gravidade, gente, não poderia ser resolvido por fax. Que ela tinha que ir lá presencialmente denunciar. Inclusive, o policial deveria ter dito isso o tempo todo, né? E assim fizeram, eles foram pra delegacia. Durante a viagem de carro, o namorado dela recebeu uma ligação da Shelley, que pediu pra falar com a Nick. E a Nick ficou chocada, gente, porque não era pra mãe ter o número do namorado dela. E daí ela imaginou que a Sammy, né, que tinha dado. E também ela ficou com medo que pensou, bom, a Shelley descobriu que eu denunciei ela, né? É aquela culpa, né? Quando você tá indo fazer uma coisa e alguém te pega no pulo. Exatamente. Às vezes nem é sobre isso, mas você já fica… Exatamente. tenso. E não era sobre isso. A Shelley tinha ligado pra chamar ela pra uma viagem pra Disney com a família toda. E daí a Nick falou, ótimo, vamos sim, e desligou. E aí depois ela ligou pra Sammy e contou que estava indo denunciar a mãe. Elas falaram sobre a morte da Kath e pela primeira vez elas falaram diretamente sobre o Shane. A Nick disse que achava que o Shane estava morto e que a Shelley que tinha matado. E a Sammy também desconfiava disso, mas não queria acreditar. Foi conversando com a Nick que a ficha começou a cair. E com essa conversa, com tudo que estava acontecendo, a Nick percebeu que ela não podia mais deixar as coisas como estavam. Ela estava com medo, mas ela sabia o que precisava ser feito. E assim, a Nick e a avó Lara foram na delegacia do condado de Pacific contar toda a verdade. Tinha chegado a hora de acabar com os abusos da Shelley Knowltech de uma vez por todas. O áudio no início do episódio é da Manuela Molina. Um beijo e obrigada por apoiar a gente.